Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado, Glitz, pela aula de conhecimento. Primeiramente, eu quero agradecer ao Fábio Costa e ao Pedro Figueiredo pela oportunidade de apresentar a todos aqui como a New Lift vem ajudando as empresas com soluções inovadoras em segurança do trabalho e otimização de processos. E foi com isso que a New Lift foi fundada, com o DNA de inovações ajudando pessoas através da tecnologia. Isso no segmento de logística, tá, pessoal? A gente é muito focado nesse segmento. Hoje a New Lift ela possui mais de 45 soluções. É claro que a gente não vai falar sobre todas, tá? A gente só vai falar as mais relevantes, na minha opinião, que eu acredito que tenha hoje na operação da Valorec. Hoje a New Lift está situada em São José dos Campos, em São Paulo. Só o sotaque que é gaúcho, tá? Então, eu sou de Porto Alegre, estou há 2 anos já em São José dos Campos. A gente trouxe a New Lift justamente para ficar perto dos nossos projetos, dos nossos clientes. Eu tive a oportunidade de, há 16 anos atrás, esse ano completa 16 anos que eu tenho essa experiência em tecnologias no segmento de logística, e empreender no polo petroquímico no Rio Grande do Sul. Então, através disso aí, nesses 16 anos, visitei mais de 13 estados, tentei contar as cidades, mas eu não consegui, tá? Então, a gente visitou inúmeras empresas e o engraçado e o interessante é que a maioria das empresas sempre tem o mesmo problema, ou a mesma necessidade. Isso que é o interessante realmente, porque a gente trazendo uma ou duas ou mais soluções, a gente consegue atender várias empresas. Isso que é o desafiador, né? E através disso, hoje eu vou falar sobre alguns cenários para falar sobre a solução, como a gente pode criar uma barreira, que nem o Glitz falou, para a gente evitar acidentes, focado realmente nessa parte de movimentação. Então, aqui são alguns dos nossos clientes que a gente já vem trabalhando. Então, a gente já vem trabalhando com grandes indústrias. Isso cria bastante conhecimento, a gente cria bastante a sensação de poder estar ajudando, de poder estar salvando vidas. Isso não tem valor, né? Então, o primeiro cenário que a gente vê como um desafio hoje na indústria é a segregação entre máquinas e pessoas. Isso sempre é um desafio em unanimidade nas indústrias, né? Então, a gente pode atacar de duas maneiras, né? De duas frentes. A primeira, a gente aumentando a percepção e a sinalização desses veículos de movimentação. E a segunda maneira é a gente alertando os operadores à aproximação de pessoas e veículos, né? Então, a primeira atuação é na parte de sinalizadores. Então, esse aqui é um dos primeiros sinalizadores, que é o BS-120, que é normalmente conhecido como Blue Spot ou Blue Light na indústria. É uma dos sinalizadores mais aplicados hoje, porque ele já foi implementado no mercado brasileiro já há algum tempo, então está bem difundido essa sinalização. O objetivo dele é justamente projetar no chão a uma distância entre 3, 4, 5 metros, para quando a empilhadeira sair de um cruzamento ou de algum corredor, a pessoa ter a percepção dessa movimentação desse veículo. Então a gente já cria essa parte de segurança. Outro risco eminente é a aproximação dos pedestres nas empilhadeiras. Normalmente tem aquela pessoa que quer falar com o operador, falar sobre o time de futebol, algo do gênero, e aí que é onde mora o risco. Normalmente tem situações que a empilhadeira pode passar em cima do pé ou atropelar. Então, hoje a maioria das empresas tem uma regra de distância segura, mas normalmente não tem uma sinalização. Então, 1 metro para mim, o que é 2 metros? Então, isso fica muito, muito vago. Então, justamente essa sinalização que cria um quadrado de segurança para evitar e alertar que um pedestre se aproxima. Agora, aquelas sinalizações são para curta distância, e aí a gente está pensando que a gente tem que sinalizar a média e longa distância. Então, essa foi uma forma da gente projetar um sinalizador para o teto. Então, se a empilhadeira estiver obstruída por algum objeto ou por algo do gênero, a gente consegue ver de longe, projetado no teto, que aquele risco está rodando naquele ambiente. Então, isso aumenta muito a percepção de visualização da máquina. E essa mesma sinalização, que é o SF110, a gente utiliza também em ponte rolante, só que é o contrário. A gente instala no carrinho de movimentação
e projeta no chão aonde está essa carga suspensa. Aqui é um exemplo. Aqui é a carga, então sempre vai ter esse alerta para os pedestres, né? E ampliando também a visão periférica das pessoas, a gente instala o BL150, que são barras laterais de LED, que vai amplificar essa visão periférica das pessoas. Então, com isso, a gente amplia muito a segurança e a percepção dessa movimentação dessa empilhadeira, ou de um veículo industrial, ou de uma ponte rolante. Então, ele é aplicado a N veículos ou equipamentos, né? Aqui é um videozinho só para vocês verem ele aplicado. Então é a movimentação da máquina. Então isso chama bastante atenção e com certeza evita bastante acidentes. Outro videozinho aplicado na ponte rolante. Então ela vai movimentar junto com a carga. Ampliando a sinalização. E esse aqui é o caso ao contrário, aplicado nos veículos. A gente pode perceber que a visão da empilhadeira está totalmente bloqueada, mas a gente consegue também ter a percepção desse veículo se aproximando. Então essas são as sinalizações de curta e média e longa distância para veículos industriais. Agora a gente vai fazer o contrário. Agora a gente vai sinalizar o operador desse veículo a aproximação de pedestres ou de outras máquinas. Então a gente vai fazer o contrário. A gente já tem a sinalização e a percepção dos pedestres, agora a gente alerta os operadores. Então a gente tem duas maneiras de fazer essa sinalização. Uma maneira que é uma aplicação mais simples, ela tem uma precisão muito interessante, muito precisa, que é o SP350. A funcionalidade dela é plug and play, então não precisa montar nenhuma estrutura ou algo do gênero no setor. É aplicado um módulo central no veículo ou em pontes rolantes também. E nos pedestres a gente tem uma tag de comunicação. Então a gente pode configurar duas distâncias num raio de 50 metros. Então a gente tem o primeiro alerta e o segundo alerta. Então, quando o pedestre se aproximar nesse raio definido, a gente vai ter um alerta para o operador dizendo que tem essa aproximação, que tem um risco iminente. Então a gente consegue fazer o inverso, essa sinalização. Aqui tem outro videozinho, fica mais claro. O operador da palheteira está com a tag e na máquina está instalado o dispositivo. Essa é uma solução que está sendo muito implementada no mercado, que como é uma unanimidade esse risco de aproximação de pedestres, é uma solução com uma aplicação extremamente precisa, questão de metros, a gente consegue ter essa sinalização, né? E a gente tem o segundo conjunto, digamos assim, de solução, que a gente está elevando num nível de
de questão de controle. Por quê? A gente faz, a implementação dela, ela necessita de uma energia muito maior, porque a gente mapeia os riscos, a gente mapeia os setores e as pessoas e os pedestres também são mapeados, criando uma triangulação. Então a energia de implementação dela é um pouquinho maior, mas a gente está elevando o nível. Por quê? Porque a gente está começando a criar com dados, a trabalhar com dados. Então, nisso, trabalhando com esses dados, a gente tem uma série de informações, né, que é relatórios de risco, quantas vezes uma pessoa se aproximou de um veículo, índice de utilização de máquina, roteirização, heatmaps, dashboards customizados, inúmeras funcionalidades, localização online, controle de tráfego, checklist de pré-uso em máquinas. A gente sabe que é um desafio bem grande também, para justamente evitar acidentes, se o freio não está funcionando, se não está, gestão de impactos. Outra questão é o acesso a esses veículos. Então a gente consegue gerenciar se o ASO está vencido, se não está, se tem treinamento. Então a gente consegue ter todo esse controle e gerenciamento. A gente sabe que é um ambiente sonhado por gestores e por líderes, né? Aqui alguns dashboards sobre a solução. Quantas horas, índice de utilização, questão de relatórios de manutenção, MTBF, MTTR. Aqui há uns relatórios também de aproximação do pedestre. Os dashboards são totalmente customizáveis, conforme a necessidade, e isso fica muito a critério da empresa, né? E como a gente está falando ainda de veículos e máquinas de movimentação, a gente sabe que operar esses veículos não é nada fácil. Por exemplo, uma empilhadeira tem 8 pontos cegos. Então, são muitos esses pontos que ajudam o operador a cometer erro. Então, é pensando nisso que a New Lift ela traz uma série de soluções com câmeras, tanto via wireless, via cabo, para solucionar esses problemas. Tem empresas que utilizam um monitor e uma câmera via wireless como um auxílio a um trabalho assistido. Tem um gestor no chão, tem um mecânico ou um técnico trabalhando na ponte rolante lá em cima, ele consegue ver do chão como é que está sendo esse trabalho, pode ser gravado para um possível treinamento ou para uma possível verificação de correto trabalho, digamos assim, né? E a questão do DVR, que é para a gente gravar essas operações. Em operações similares da Valorec, são aplicados esses DVRs para gravar reta escavadeira, máquinas, operações, ponte rolante, justamente para a gente ter essas imagens futuras se um acidente ocorrer ou se algo do gênero tiver essa necessidade de análise de imagem, né? E também falando no A355, que é justamente um sistema que ele agrega as câmeras, que é exatamente similar a um sensor de ré de carro. Então, claro, ele é desenvolvido para a área industrial, então tem conectores automotivos, tudo justamente focado para essas máquinas. Então a gente está agregando, além de ampliar a visualização do operador, a gente tem sinalização para ampliar essa questão de segurança, né? Essa aqui é uma novidade assim, no mercado. A maioria dos técnicos de segurança e engenheiro tem aquela preocupação diária, momentânea, que será que o pessoal está utilizando o EPI? Será que o pessoal na área conseguiu acessar sem capacete, sem luva, sem colete? É uma solução que a New Lift está apresentando, que é uma relação entre análise de imagem. Conseguimos, então, ter a percepção das imagens e ter um controle sobre acesso, sobre locais, se não tiver esse EPI. É a simulação da... O sistema consegue entender se tem luvas, capacetes, colete, protetor. Protetor é de concha, tá, pessoal? Auricular ainda a gente não conseguiu porque é muito pequeno. E através dessa análise de imagem, a gente consegue fazer um bloqueio de acesso. E o legal também é que a gente consegue mapear essas ações das pessoas e entender o que é uma ação correta, o que é uma ação errônea, através das análises de imagens e análise de comportamento das pessoas, né?
E esse é e a gente vê que a maioria das empresas, se todos pensarem agora, vão se lembrar de um ambiente onde tem cruzamento de empilhadeira ou máquinas, ou uma saída de um portão que entra ou sai máquinas onde tem uma passagem de pedestres. É justamente uma sinalização de ambientes. A gente criou um módulo onde a gente tem um monte de configurações, um monte de sensores ou formas de atuar diferente. Por exemplo, esse é um dos cenários, ó, muito comum em indústria, onde tem uma passagem de um portão que atravessa máquinas e tem essa faixa de pedestre. Então a gente criou sensores que é onde passa esse pedestre e ele vai sinalizar para a empilhadeira ou algo do gênero que vai ter essa passagem e esse risco. Nesse caso, a opção sonora foi a necessidade do cliente. Então o equipamento entende que entrou um pedestre, ele faz a contagem, se passar inúmeras pessoas e sair. Fiz um simulado saindo. Então essa é uma forma de ampliar a segurança em passagens e cruzamentos. Aqui é uma prova de conceito que a gente fez para o cliente, que ele tinha necessidade de, quando uma máquina entrasse num setor, ele tivesse também um controle de tráfego. Então, nesse caso, não é com pessoas, mas sim com máquinas. Então, ele ultrapassou, vai ter a projeção de sinalizadores. Esses sinalizadores são tudo customizáveis, tá, pessoal? A gente consegue trabalhar com qualquer tipo de imagem ou semáforos, então isso a gente vê conforme a necessidade do cliente. Então a gente desenvolveu também como tem essa necessidade de ter projeções diferentes, veio no mercado, não, mas o Guilherme, ou o New Lift, a gente precisava ter alguma informação nessa sinalização. Então como a gente desenvolve e a gente traz essas inovações tecnológicas, como é que está o funcionamento aqui? A gente utilizou o mesmo sensor aqui, esse totem, ele tem um sensor de micro-ondas que ele vai pegar movimentos e nisso ele já manda um sinal para os semáforos e para esse projetor que está fazendo essa sinalização. Então imagina uma projeção de uma imagem num cruzamento, ou uma forma de uma placa de pare, ou algo do gênero. Então a gente consegue chamar muito mais a atenção dos pedestres, ou das próprias máquinas. Então isso foi uma simulação que a gente pode fazer como se fosse um Lego, digamos assim, das sinalizações, né? Isso que é bem interessante. E outra forma de sinalizar que a gente está trazendo agora, muitas empresas reclamam, Guilherme, eu gostaria de ter uma sinalização no chão, ou algo que fica mais visível, a minha faixa de pedestre está muito apagada. Então a gente está trazendo agora para o Brasil esses novos sinalizadores que são implementados no chão. A gente pode fazer um caminho seguro, ou também fazer um controle entre vermelho e verde, ao invés de semáforos. Então a gente amplia ainda mais o nível de sinalização nesse setor. Outro risco, aproveitando o Glitz comentando muito sobre explosão, sobre incêndio, né, Glitz? Houve uma necessidade de uma grande indústria que teve casos de empilhadeira pegando fogo. Empilhadeira, casa de motores, e com isso tinha uma necessidade, ainda tem a necessidade de fazer extinguir esse princípio de incêndio sem uma ação humana. Com isso, a New Lift está trazendo para o mercado brasileiro com exclusividade, que são sistemas de supressores automáticos de incêndio. Ou seja, é uma nanotecnologia de um resíduo, ele é inerente, ele é totalmente
amigo do meio ambiente, não tem CFC, tem vários certificados internacionais nesse quesito. Ele foi desenvolvido para engenharia e para a área militar da China. Esses supressores, eles são aplicados em quadro de baterias, sistemas elétricos de veículos, quadro de motores, geradores, subestações. Como é que vai ser o funcionamento dele? Ele, através ou de um sistema elétrico ou pelo próprio sensor de temperatura, ele vai extinguir o fogo de uma forma automática. Aqui são alguns casos aplicados, em casas de motores. São vários modelos, os modelos são conforme a metragem cúbica, conforme isso ele é dimensionado. Se por acaso houver um princípio de incêndio, ele automaticamente vai extinguir esse fogo. É uma novidade muito interessante que a gente está trazendo. A gente está até tentando homologar em voos de carga e também em voos comerciais, que a gente sabe que avião, como não tem, não tem acostamento, a gente sabe que se pegar fogo lá em cima é um caso bem preocupante. Que é o vídeo dele aplicado em motores de máquinas, que é onde está sendo o caso mais aplicado hoje. Se por acaso um veículo industrial ou algo acontecer um incêndio, ele automaticamente vai extinguir. Praticamente esse é o funcionamento dos supressores de incêndio. E nessa vivência do dia a dia das indústrias, a gente percebe que é uma grande dificuldade para quê? Para controle de várias ferramentas, até na questão de gestão de acidentes. Controlar o 5S, controlar a qualidade, controlar as manutenções, controlar os processos, as gestões de conformidade, as permissões de trabalho. Principalmente permissão de trabalho, a gente sabe que é uma ação muito demorada. Então, normalmente tem que ir lá no centro médico, volta, tem a permissão, faz no papel, a quantidade de papel que a gente gasta é algo surreal. Então, o que a New Lift apresenta é um sistema de checklist eletrônico. É uma plataforma onde o banco de dados está na plataforma mais segura do mundo, que é da Amazon. Esse checklist ele é aplicado de 3 maneiras, ou é pela web, ou é pelo aplicativo no celular, ou pelo tablet. Então, com isso, a gente consegue ter uma gestão, um ambiente sonhado, até justamente para gerenciar os acidentes de riscos mais elevados. Porque a gente pode criar um checklist de ocorrência de acidente, e nisso a gente vai ter alguns relatórios específicos, né? Então, mas qual que é os benefícios que esse sistema está ajudando hoje em inúmeras empresas, como Toyota, Saint-Gobain, ArcelorMittal, a Gerdau está utilizando em várias plantas. Primeiro, a gente vai ter acesso remoto de todas as informações, esse checklist é totalmente configurável, pode aplicar tanto para a segurança do trabalho, fazer um checklist específico para trabalho em altura, trabalho quente, desde do pessoal lá da portaria que pode fazer um checklist num caminhão, se está tendo emissão de gases, se não está, ele é totalmente customizável. E nesse checklist, quando a pessoa vai fazer a aplicação dela, tu pode inserir fotos, pode inserir vídeos, a localização do GPS, a aplicação por QR Code. Então não vai ter aquela questão, não, apliquei a permissão de trabalho, mas estava na sala, então isso aí não tem mais como fazer essa questão. Tem a assinatura digital, então no próprio aplicativo já tem uma assinatura digital, e se tiver algum item negativado, a gente já cria um plano de ação, que a gente utiliza o 5W2H. Esse plano, ele já tem envios automáticos para pessoas ou para grupos específicos para essa criação, elimina erro operacional, relatórios de eficiência. Então imagina a gente como gestor ter uma informação em tempo real como tá os checklists, ou numa unidade, ou numa indústria, ou nível Brasil, quais são os itens mais recorrentes de uma falha, que eu acredito que iria ajudar muito nessa questão de avaliar qual é o acidente mais preocupante. As perguntas têm níveis níveis de peso, digamos assim. Então, se a gente colocar, teve esse acidente com afastamento, não teve? Ah, se teve, ela é nível 10. Então, já
eleva o ranking, a gente começa a dar prioridades em quais ações que a gente vai tomar, dando a preferência, não pegar todas aquelas informações com os nossos recursos mais finitos, né? E foi uma percepção que eu, Guilherme, tive, que acredito que algumas dessas soluções a Valorec tenha em suas operações. E aí eu faço a pergunta, será que a gente está fazendo tudo ao nosso alcance para trazer mais segurança, criar as barreiras para evitar acidente? E a Neolift, ela quer ser um dos braços para a gente trazer essas soluções. Se tiver alguma operação, se tiver algo específico, a gente trabalha com projetos customizáveis. A maioria das nossas soluções são por necessidade de clientes. E conte com a gente. Muito obrigado, pessoal. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Fico à disposição. Oi. Você tem casos, por exemplo, que o cliente tem assim, necessidade de isolar um equipamento por conta de NR12 e aí vocês desenvolveram sistemas customizados para aquela planta, para aquele equipamento, ou para, vamos dizer, evitar, né, da pessoa se aproximar indevidamente, ou tipo um alarme, né? Ou então, por exemplo, o caso do tag, né? Quer dizer que só a pessoa que tem aquele tag que pode se aproximar. Se não tiver o tag, o equipamento já desliga automaticamente. Você, com foco especificamente em NR12, vocês já fizeram algum diagnóstico, algum projeto para clientes? Muitos clientes fazem essa pergunta também. Guilherme, gostaria de bloquear a máquina com aproximação e tudo mais. A gente aconselha assim, ó, é uma faca com dois gumes, né? Então, porque imagina agora uma máquina andando e uma pessoa se aproxima, dependendo da carga que ela pode ter alguma ação indevida e ocorrer outros riscos eminentes. Porém, no nosso recurso, aquele que a gente tem uma implantação e consegue triangular as máquinas, a gente entende quando ela está em movimento, se não está, podemos sim bloquear as máquinas, tendo essa questão de acesso da NR, se o operador não... eu estou me referindo aqui, por exemplo, a uma máquina parada, um equipamento. Certo. Não está em movimento. Perfeito. Mas aí você ter algum tipo de sensor, porque hoje as soluções que a gente pensa de NR12 é botar cerca, tem alguns também, vamos dizer, enclausuramento, tem um monte de coisa. E às vezes, usando tecnologia, você consegue de uma forma mais efetiva, entendeu? Evitar a aproximação, ou quando a pessoa se aproxima sem ser autorizada para aquilo, automaticamente o equipamento desligar. Quer dizer, eu estou pensando mais em um equipamento estático mesmo. Estático, perfeito. Não, a gente pode aplicar com certeza essa tecnologia, porque as tags são identificadas, então a gente sabe essa pessoa, justamente a questão de treinamentos, e o módulo de controle ele vai entender quem que é essa pessoa. Se estiver numa área, por exemplo, um motor elétrico, se estiver ligado e entrar uma pessoa dentro dessa área, a gente pode fazer automaticamente o bloqueio desse mesmo. Então a gente consegue perfeitamente conforme liberações de acesso, treinamentos. Isso pode ser aplicado tanto em máquinas estáteis quanto máquinas em movimento também. Ok. Muito obrigado, pessoal. Guilherme, Diego, vamos fazer a apresentação antes do intervalo?